professores, família, entre outros. Isso. Eu só acrescentei ali, quando tu coloca assim, que a aprendizagem são concretizadas, né, seja no ambiente formal ou informal, com ou sem a intervenção de um professor, que é a ação do próprio aprendente, né, do próprio ser humano. Perfeito. Tá? Ótimo. Esse conceito de aprendizagem tá claro para todo mundo? Tem alguém que gostaria de acrescentar alguma sugestão? Tudo certo? Vamos lá então. Contexto de ensino. É o ato de provocar ou potencializar o processo de aprendizagem no outro. Para tanto, são elaboradas práticas pedagógicas que contemplem as características que desenvolvem a aprendizagem. Essas características são essas que a Fabrícia situou, né? Considerando a história de vida, relação com os pares, professores, família. No contexto de ensino, a ação do ensinante para a criação e a mediação da prática pedagógica. No contexto de ensino, além da ação do ensinante, depende também da ação do aprendente em estar engajado com a prática proposta pelo ensinante. Ok para vocês? Sim. Tem alguém que tem alguma coisa para acrescentar? Ou tá ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Renate. Oi. Construção do conhecimento. Estão me escutando? Sim. Sim. Eu e a máquina de lavar roupa, mais ou menos. Construção do conhecimento, então, experimentar o cotidiano através das interações entre sujeito e objeto, ser humano e meio, é construir conhecimento. A interação entre sujeito e objeto do conhecimento, o meio onde vive, proporciona experiências que promovem a assimilação de informações às estruturas prévias desse sujeito. Nesse contexto, ao longo da sua vida, o sujeito interpreta as experiências e toma decisões de forma diferente, pois à medida em que as informações são adaptadas e contribuem para a resolução de problemas complexos do cotidiano do sujeito, pode-se dizer que houve construção de conhecimento. Posso fazer uma observação? Todas. O sujeito assimila a informação às estruturas prévias, né? Sim. Daí depois o sujeito interpreta e toma decisão. E isso é a adaptação. Não se há acomodação, né? Acomodação. Só um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho antes, ó. Neste contexto, ao longo da sua vida, o sujeito interpreta as experiências, porque a assimila, na verdade, ele coloca ele coloca nas suas estruturas prévias. Quando ele acomoda, é porque ele transforma o objeto nessa interpretação, né? Uhum. Então, vamos lá. Neste contexto, ao longo da sua vida, o sujeito interpreta as experiências, acomodando
as e toma decisões de forma diferentes, pois à medida em que as informações porque daí quando ele toma decisões de formas diferentes, ele possibilita a transformação, que daí é a adaptação, né? Uhum. Como a gente, vamos ver, acomodando-as e toma decisões de forma diferente, pois à medida em que as informações contribuem, vamos tirar esse adaptado aqui, contribuem para a resolução do problema complexo no cotidiano do sujeito, porque é aí que é a adaptação, né? Uhum. Contribuem para a resolução do problema complexo do cotidiano do sujeito. Adaptando-as, pode-se dizer que houve a construção do conhecimento. É isso? Acho que ficou melhor. Bom, vamos lá. Interação. O Eduardo tá aí? Você tá me ouvindo? Ah, oi Eduardo. Estamos sim. Agora tá vendo que a minha imagem tá bem atrasada ali na câmera de vocês. Interação. Ação realizada entre dois ou mais participantes, interação, podendo ser somente entre pessoas e artefatos, ou entre pessoas e o espaço ou artefato ao seu redor. Não sei se ficou um pouco confuso isso, mas pode ser tanto entre pessoas como pode ser entre pessoas e um objeto, digamos assim. Para este conceito é importante que a ação não ocorra apenas por uma das partes, mas o compartilhamento da ação entre todos os participantes. Ao compartilhar as ações e, consequentemente, as percepções, são evidenciadas perturbações, estranhamentos, desequilíbrios, que mantêm o fluxo da interação ativa e recorrente. Ótimo. Eduardo, aqui eu acho que a gente precisa dar uma repensada. Aqui, podendo ser entre pessoas e artefatos, e barra ou entre pessoas em congruência com o espaço ou artefato, porque daí esse espaço já é o seu entorno, né? Sim, exatamente. Pode ser assim? Pode, claro. Tá. Vamos lá. Jonatas, Oi. é contigo. Protagonismo. Capacidade de se desenvolver saudável, assim como também para a construção do seu conhecimento, a fim de superar perturbações que ocorram nesse desenvolvimento. Por meio do protagonismo, é possível a cada sujeito reconhecer e discriminar a sua própria legalidade. Assim, entende-se como protagonismo a ação cognitiva de identificar e distinguir o que é importante para o conviver do ser humano para que haja. Isso. Ficou claro esse protagonismo? O protagonismo se assemelha a qual outra unidade? Autonomia. Sim, mas a autonomia a gente não tem aqui como unidade de análise. Que outra unidade de análise que a gente já viu que parece que tem uma ligação bem direta? Vocês conseguem identificar? Construção do conhecimento. Isso. E qual outra? Consequentemente? A interação. Não. Não? Interação sim, mas não diretamente tanto quanto. Acho que tem uma ligação direta com a construção do conhecimento e com o contexto de aprendizagem.
Isso mesmo. Porque tanto na construção do conhecimento quanto na aprendizagem, no contexto de aprendizagem, se não tem o protagonismo, se não tem essa ação, ambas ficam prejudicadas, certo? A Dagma tá aí? Não. A Dagma não tá aí e também não tem o conceito de hibridismo. Vamos fazer juntos o conceito de hibridismo? Vamos. Sim. Tá. Vamos lá. Como a gente começa o conceito de hibridismo? Mistura. Mistura. Pega lá na tua dissertação, Fabrícia. Né? Mistura e articulação agora do que, né? Renate, tu que é da biologia. Deixa eu ver lá. Mistura e articulação. Eu tenho vários conceitos de hibridismo. Pois é, eu lembro que na tua dissertação tu fez bem legal, né? Tem vários. Desde a biologia, a geografia. Isso, então acho que puxa lá. Poderia ser uma coisa mais geral, tipo mistura e articulação, talvez de objetos e indivíduos diferentes, alguma coisa assim. Porque esse conceito aqui vai ser o mais geral, né? E eu entendo que vem daí, são coisas diferentes que se misturam. Isso. E para a gente poder falar de uma maneira mais geral, que tal a gente usar mistura e articulação de 2 ou mais elementos, Perfeito. Uhum. tá? Mas não é só a mistura e a articulação. O que mais tem que acontecer para ser híbrido? Eles conservam características dos dois elementos. O elemento novo conserva características dos elementos que foram misturados. Então vamos lá. Mistura e articulação de 2 ou mais elementos, formando um novo elemento que conserva características dos demais elementos. Isso? Ficou bastante elementos, né? Uhum. E conserva as características dos anteriores. Isso. Ótimo. Mas que conserva as características dos anteriores, não necessariamente totais, né? Não. Elas são Então, misturadas. que conserva as características dos anteriores de forma parcial ou total, de repente. Geralmente, na biologia, o híbrido guarda aquelas características que a gente deseja. Então, que conserva características do anteriores desejáveis nessa articulação. Isso? Ou desejáveis nesse processo, Lu, para não repetir a articulação. Isso. Isso? Acho que a gente podia colocar, né, que depois ele passa a ser visto como um único elemento, né? Isso mesmo. O resultado, então, de repente. Daí tem uma coisa bem importante que o Bruno Latour diz. Então, o resultado é um único novo elemento que não
pode ser mais explicado a partir dos elementos anteriores. Entenderam? Sim. Isso Bruno Latour diz. E daí o Milton Santos reforça isso, né? Que nessa mistura e articulação é de tal forma que formando esse todo e que não pode mais ser explicado a partir da sua forma original, dos elementos anteriores ou originais. O que vocês acham? Ele fala que é um conjunto indissociável, né? Ah, vamos falar disso então, de um único novo elemento indissociável. Isso. Indissociável. Logo, não pode mais ser explicado a partir dos elementos anteriores. Isso? Isso. Ficou bom, né? Uhum. A gente vai escrever aqui nós. Vamos lá. Fabrícia. Hibridismo tecnológico. Mistura e articulação de tecnologias, tanto analógicas quanto digitais, de tal forma que passam a ser compreendidas como uma única tecnologia, ou que uma não pode ser explicada sem a outra. E aí depois a gente pensou no hibridismo tecnológico digital, né, que seria só a mistura e articulação das tecnologias digitais. Ótimo, ótimo. E aí eu não quis repetir, mas de tal forma que passam a ser compreendidas como uma única tecnologia, a mesma coisa, né? Mas isso já está bem claro no teu primeiro exemplo, né? Sim. Ótimo. Karen. Questão. Perdão. Hibridismo de linguagens. São demonstradas através das múltiplas linguagens no único texto, apresentadas de maneira híbrida. Para Santa Ela, o hibridismo é potencializado pela digitalização, que codifica as diferentes linguagens no mesmo formato, permitindo o entrelaçamento entre elas. No formato No formato... Só um pouquinho. Deu? No formato digital... Não, é que o Bruno estava trancando a tela aqui para mim. No formato digitalizado, temos a multimídia, cujos textos podem assumir as seguintes características, como textos ficcionais, textos instrucionais, textos artísticos e textos conceituais, diferentes referenciais teóricos, utilizando fotografia. Aí tu cita aqui como exemplo, né? Isso, só que o Bruno trancou a tela aqui para mim de novo. Eu não consigo ler o restante. Deixa eu até fazer aqui. Deu, Bruno? Deu. Utilizando fotografias para ilustração de e-book, teatro e vídeos. Isso. Ficou bem extenso, só que eu achei que precisava, desculpa. Não, mas eu acho que aqui tu traz, porque como a gente vai passar a olhar isso dentro do contexto do e-book, precisava um pouco esse detalhamento. Sim. Né? Bom, vamos lá. O Nilo não tá. Quem quer ler no lugar do Nilo? O Douglas. Ótimo, Douglas. Valeu a iniciativa. E é isso, estamos aí para isso. Mistura e articulação entre as interações presenciais e as interações medianas por tecnologia online.
pressupõe o uso de abordagens metodológicas diferenciadas, adequadas ao tipo de modalidade, numa prática pedagógica única. Nessa prática pedagógica, independente da congruência com a modalidade, contempla ação do ser humano, compartilhamento de percepção e interação problematizada e construções de conhecimento. Ótimo. Prof. Ju, oi. Tu pode só aumentar um pouquinho o teu texto, porque para nós não tá muito bom. Tá. No Ctrl+, pode ser que daí aumenta a página. Melhorou, muito obrigada. De nada. Pena que a gente já tá no fim, né? Vamos lá, Ju. Literaturalização das ciências. É a transformação, e pode-se dizer até mesmo tradução, de um assunto técnico e ou complexo, com linguagem rebuscada e de difícil compreensão, em uma linguagem simples e coloquial de forma literaturalizada, utilizando personagens existentes na literatura ou criados de forma específica, assim como a utilização de metáforas para contextualizar o conhecimento na história. Isso. Acho que aqui a gente até pode dar uma acentuada na contextualização dos conhecimentos, tá? Obrigada, Jonatas. Tá. Karen. Metáforas. As metáforas são construídas com o intuito de provocar a reflexão no estudante para a construção do conhecimento, atribuir significado a esse conhecimento no processo de aprendizagem e aproximar o conteúdo ao contexto da realidade, tanto em relação à história da Alice quanto ao cotidiano do estudante. As metáforas apresentadas no desenvolver da história possuem cunho epistêmicos, pois foram construídas relacionando características dos objetos literários com as características do conhecimento. Assim, há a compreensão de significados dos referenciais teóricos, e não apenas como uma mera ilustração conteudista. A metáfora é definida como um conjunto de elementos que, simultaneamente, pertence a um ou dois planos, ou mais planos, que, convertidos por um autor, produzem um resultado novo e inesperado. A relação entre os dois elementos, que nesse caso é literatura e ciência, cria um outro, o e-book. Ótimo. Então, essa unidade de análise, metáforas, ela é diretamente relacionada com qual unidade de análise? Literaturalização das ciências? Isso. Essas duas vão bem juntas. Eu só fiquei em dúvida, Lu, se é o caso de colocar ali o livro da Alice. Porque eu tenho uma ideia de que aqui a gente está colocando uma conceituação mais ampla, né? Sim, a gente está colocando, mas é só para depois ajudar na nossa análise. Mas a gente, claro que numa conceituação mais ampla, ele não precisa. Ele pode falar só da questão da metáfora e da relação entre a característica da história com a característica do conhecimento. Jonatas. A representação da imersão pode ser designada como um processo que transporta o sujeito para outros mundos de forma que esse transporte se dá em um âmbito virtual, permitindo que se interaja em uma realidade induzida e, na maioria das vezes, conduzida, sintonizando-o com outra dimensão. É a partir do desejo de vivenciar a imersão que a atenção é voltada para aquela realidade, permitindo questionar a veracidade daquela realidade e experiência, promovendo maior concentração. É por meio de estímulos visuais, auditivos, olfativos e táteis que a imersão permite que o usuário vivencie aquela experiência. Ótimo. Ficou claro para vocês? Sim. Tá.
Vamos lá. Ju. Fluência tecnológica digital. A fluência tecnológica digital diz respeito à capacidade dos indivíduos de exploração das tecnologias digitais. Na educação, a fluência tecnológica digital é fundamental para a identificação da sua potencialidade nos processos de ensino e de aprendizagem realizado na modalidade à distância, online e presencial, a fim de que aluno e professor explorem de forma autônoma os recursos digitais. Eu acho que aqui tem uma coisa que é bem importante, que é identificação das potencialidades nos processos de ensino e aprendizagem, tá? O que a gente... Eu vou até marcar com negrito, tá? Porque na hora da gente olhar isso nas análises, a gente vai ter que ficar bem atento para ver se essa se essa potencialidade, assim como ela é evidenciada no cotidiano, ela também é evidenciada nos processos de ensino e aprendizagem, tá? Porque às vezes a gente identifica no nosso cotidiano, mas não sabe olhar isso na nossa escola, na nossa universidade, nos nossos processos de ensinar e de aprender, tá? Então, eu vou até marcar ali em negrito para a gente depois ficar bem atento a isso. Eduardo. Espaço-tempo. Relação entre a sociedade e a natureza. O espaço é ocupado e apropriado pelo ser humano, que emprega seu trabalho alterando constantemente numa configuração realizada com o outro. Através do tempo, pode-se verificar como as sociedades se organizam, se desenvolvem, alteram e configuram seus espaços de convivência e vice-versa. Com as tecnologias digitais, principalmente as tecnologias online, os conceitos de espaço e tempo são ressignificados por meio dos conceitos de espaço de fluxo e tempo intemporal propostos por Castells. Tá. Aqui a gente tem umas coisas também bem importantes e que a gente vai ter que observar se existe realmente essa configuração que a gente vê nas atividades dos alunos, tá? E também se a gente consegue ver que nessa configuração de espaço, eles também organizam a convivência deles, tá? Ficou bem claro para todo mundo isso? Ok. Quem pode ler a ubiquidade do Nilo? Eu leio. Pode ler, então. Ubiquidade. Caracteriza a disponibilidade em qualquer lugar a qualquer tempo de acesso às informações e de comunicação por meio de dispositivos digitais e conexão na rede. No contexto da cybercultura, identifica a possibilidade de interação através das tecnologias digitais, articulando o espaço geográfico, físico, como o espaço online, cyberespaço. Isso. Aqui também, essa ubiquidade, ela vem muito ao encontro com qual outra unidade? Hibridismo? O hibridismo, sim. E mais uma. O espaço-tempo? Isso, espaço-tempo. Ficou claro para vocês a ubiquidade? Ela também vai ser bem sutil na hora da gente analisar, né? Principalmente nas atividades. De repente a gente nem consegue ver a ubiquidade, mas a menção dela. Tá? Vamos lá. Gamificação. Eduardo. Utilização das funções comuns em jogos e videogame, progressão de personagem, classificação, missões, etc., aplicado em contexto que não envolvem o jogo propriamente dito. A gamificação utiliza elementos dos jogos para engajar os estudantes de forma colaborativa na realização de atividades que promovam a interação e a construção do conhecimento. Tá ok.
Deixa eu pegar agora o Poplet para a gente olhar. Só um pouco. Tô no e-mail errado. Vamos lá. Abrindo o Poplet. Vocês estão vendo o Poplet? Sim. Sim. Vamos lá, então, começar a explorar o Poplet. O Poplet tem 3 eixos. É o eixo tecnológico, Lu, o eixo epistemológico e o eixo metodológico. Isso? Lu, acho que tem que aumentar um pouquinho. Tá bem pequeno aqui. Pois é. Vamos ver se eu consigo Ela vai aumentar aparecer mais. toda, né? Ficou muito. Deixa eu botar assim. Ainda tá pequeno, né? Tenta colocar em tela cheia, Lu. Pois é. Deixa eu só. É que não dá para botar em tela cheia porque eu tô no modo edição, Ah, tá. tá? Assim Eu vou já fazer melhorou. assim. Melhorou, né? Eu vou fazer assim e vou mexendo ele para que fique bem no ângulo, tá? Bom, vamos dar uma reorganizada porque a gente precisa. É legal fazer assim, porque estão todas articuladas, tá? Mas a gente vai ter que tomar algumas decisões no sentido de ver o que se aproxima mais, tá? Vamos pegar aqui ubiquidade. Ela se aproxima mais a qual eixo? Lu, quem sabe apaga todas as relações e aí a gente vai fazendo. É porque Sabe muita por quê? coisa. Deixa eu até te dizer, eu gostei disso. E eu acho que isso dá uma noção bem desse emaranhado que a gente tem. E a gente vai limpando essas ligações agora. Mas eu gostaria que elas fossem vistas pela gente exatamente nessa confusão, nessa teia, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na tela. Ubiquidade está em qual eixo? Com maior intensidade. Tecnológico, eu acho. Isso. Influência tecnológica digital. Tecnológico e metodológico. Sim, ela está em tecnológico, epistemológico também e metodológico, tá? Mas qual ela se aproxima mais? Tecnológico. Tecnológico. O tecnológico. Vamos tirar então esse vínculo agora. E por que eu não consigo tirar o vínculo? Ou senão a gente faz assim, vamos aproximar fisicamente e deixamos o vínculo, depois a gente tira, tá? O contexto de ensino, qual é o eixo que ele se aproxima mais? Metodológico. Metodológico. Por que, Renate? Porque a gente fala em metodologias de ensino, seria isso? Porque o ensino, ele envolve a prática pedagógica, né? E a prática pedagógica ela é concretizada nas metodologias. E é claro que essa prática pedagógica, ela tem uma concepção epistemológica e também tem uma articulação tecnológica, mas ela fica mais em torno do eixo metodológico. O contexto de aprendizagem fica onde?
Da aprendizagem. Isso, contexto da aprendizagem. Poderia ser no metodológico também? O que vocês acham? Quando a gente fala de teorias de aprendizagem, Epistemologia. a gente está falando de epistemologia, né? Então vamos trazer aqui, embora ele se vincule com os outros eixos também. Né? Aqui também teria que botar um coisinha aqui. Tá? Construção do conhecimento. Pode falar, Fabrício. Porque foi a Ju que fez. Porque no dia que eu fiz também eu não consegui mexer em nenhum que ela tinha feito, eu só conseguia colocar. Tá. Depois a Ju vai... Eu vou Será fazer... Será que eu consigo entrar agora, Lu, e ajeitar enquanto tu tá usando também? Acho que daí não, né? Eu vou tentar entrar aqui e aí eu aviso você se eu conseguir. Tá, mas se não também, Ju, eu vou fazendo uma aproximação pela caixinha. E daí depois tu consegue ver bem pelas caixinhas o que tá próximo e o não, tá? Tá. Vamos lá. Construção do conhecimento fica próximo de qual eixo? Epistemológico. Epistemológico, não tem nem dúvida, né? E aqui a gente tem duas construções do conhecimento. A gente tem aqui uma construção do conhecimento e aqui outra. Deixa eu ver se eu consigo deletar ela. Não, eu não consigo. A gente não consegue fazer nada. Tá. Ju, daí tu deleta essa construção do conhecimento que tá mais. Depois, eu boto ela pra cá. Sim. Lu, eu consegui entrar, tu não caiu, né? Então acho que eu consigo ir mexendo também. Vê se tu consegue ir mexendo. Tu viu que eu botei uma construção do conhecimento bem à esquerda. Aquela tu pode deletar, aquela caixinha. Tem um nome em cima, eu não enxergo qual é. Foi. Foi ótimo, deu bem certinho, Ju. Uhum. Representação da imersão em qual contexto? Tecnológico, eu acho. O que vocês acham? Tecnológico? Eu acho. Então, vamos botar aqui um fio que liga. Tá? Interação. Oi? Epistemológico. Isso, epistemológico. Protagonismo. Eu acho que é epistemológico também, Lu. Também acho que é epistemológico. Por quê? Porque o protagonismo ele diz respeito à forma como aquilo que a gente estava conversando hoje de manhã um pouco também, como o ser humano ele se reconhece, como ele passa a ter autonomia para as ações que ele realiza. Isso porque a origem desse conhecimento está justamente nessa ação, né? Isso. Nesse protagonismo. Ótimo. Literaturalização das ciências. Metodológico. Oi? Eu acho que é metodológico. Também acho. O que vocês acham, pessoal?
Concordo. Tá. Gamificação. Tecnológico e metodológico. Metodológico. Mas qual é que ele se aproxima mais? Metodológico. Eu acho mais metodológico do que tecnológico. Por quê? Porque ele passa a ser um processo, é um método, é uma forma de realizar aquela interação e não necessariamente necessita de tecnologia. São as estratégias utilizadas nos jogos, né? Então é uma metodologia mesmo. Isso. Ótimo, bem observado. Espaço-tempo. Eu acho que é epistemológico. Epistemológico. Por quê? Eu acho que é tecnológico. Tecnológico. Por quê? Porque o espaço-tempo a gente está falando que na verdade ele proporciona, né, com que a gente faça em atividades assíncronas, né, cada uma em um lugar diferente, e isso aí só é possível por meio de tecnologias. Eduardo, o que tu acha? Eu vou falar uma coisa, depois se eu falar besteira, vocês esqueçam o que eu falei, por favor. E tu nega até morrer, né? Exatamente, nego até morrer. Mas talvez ele seja mais epistemológico o conceito bruto de espaço-tempo, mas a partir do momento que ele é reconfigurado pelo usuário, ele passe a ser algo tecnológico também. Porque daí ele vai acompanhar, o tempo acompanha essa transformação, né? E o próprio desenvolvimento que a humanidade vai fazendo em termos de tecnologia, e a configuração, ela passa a ser por meio desse novo contexto, né? Sim. Mas enquanto bruto seria epistemológico, né? Vamos deixar ele assim. Oi? Eu penso que seria assim. Vamos deixar ele assim, ó. Mais aqui no epistemológico, mas meio do caminho. Pode ser? E o hibridismo? Tecnológico. Cuidado, o hibridismo ele é tecnológico, linguagem e modalidade. Aonde ele se encaixaria? Metodológico? Pois é. O que vocês acham, Ele se pessoal? subdivide ali, né, em várias ramificações. Eu acho que ele tá bem aí no meio do caminho, assim, porque ele tá ligado no tecnológico e no metodológico ao mesmo tempo. Pois é, quase poderia dizer isso, né? Assim. O que vocês acham? Eu fico em dúvida. Aqui só vamos trocar, não é a distância, né? Eu não consigo trocar. Ju, tu consegue? Paulo? Aqui ali não é hibridismo de modalidade. Não, pode ser sim, tá certo, deixa. Eu ia querer botar online, mas é a modalidade, é a distância, tá certo. Só a distância não tem crase, né? Eu não consigo alterar o que os outros incluíram também. Eu só consigo mexer nas ligações que eu fiz. Tá. Até ali tem depois que a Fabrícia acho que vai ter que mexer, que tá trocada a letrinha ali do construção, do conhecimento. Eu tentei e não consigo mexer.
E aqui também, Ju, aproveita, ali acho que tu botou hibridismo tecnológico linguagem, que aqui o do meio podia ser só hibridismo, já que tem os outros. Pois Aonde, Fabrício? Aqui, ó. Bem no... Ai, eu tô tocando como se eu tivesse. Bem onde diz ali, aí, tu botou hibridismo tecnológico, linguagem e modalidade. Só que aqui é a imersão, ó. Eu entrei no Poplet. Tá, no primeiro quadrinho, hibridismo tecnológico, linguagem e modalidade, é isso? Isso, porque depois ele se subdivide, Ju. É que no início tava só esse, aí depois o pessoal acrescentou os outros, por isso. Eu tentei apagar o que eu tinha colocado e não consegui. Isso. Tá. Vocês acham que precisa tirar todas essas articulações ou só a proximidade com os eixos já fica bom? Ih, já tirei vários, Lu. Eu acho que fica mais limpo se tirar, né? Sim. A proximidade, ela ajuda para visualizar, mas acho que fica mais limpo. Uhum. Tá. Tu faz a limpa então, Ju? Tá, só tenho dúvida aqui nesse meio aqui da interação, que tem o protagonismo, daí essas ligações aqui do meio eu tiro entre a interação e a construção do conhecimento com o protagonismo? Isso tu pode até deixar, o que tu tira é essa ligação da interação com o eixo metodológico. Tá. Tá? E a ligação entre interação e gamificação, ou é a construção do conhecimento com gamificação. Tá? Uhum. Conseguiu? Não. Tá, não. Eu acho que eu não consigo, porque essa acho que foi a Fabrícia que fez essa ligação. Então agora depois que vocês saírem eu tiro. Eu tentei analisar agora e não consegui. Combinado. Eu consigo tirar a ligação da construção do conhecimento com a gamificação. Tá. De qualquer forma, eu acho que o mapa assim fica bem evidente do que a gente vai agora olhar nesse todo, né? Eu vou descompartilhar a tela, tá? Pra gente combinar os nossos próximos passos. Compartilhando a área de trabalho. Como eu faço para descompartilhar agora? Deixa eu aqui. Parar de compartilhar. Bom. Pessoal aí do Nila Salle, Gabi, Douglas, como estão os arquivos com as coletas de dados? Oi, prof. Oi. A gente ainda não começou a separar dessa disciplina de agora. Tá, não, mas as velhas. Ah, tá, a gente tá fazendo, né? Tá, sim, mas vocês já tem um arquivo que tá pronto pra gente mostrar? A gente faltou só a gente conseguir os arquivos que a gente já tinha combinado que a gente não fez, eu e tu, que era de pegar pelo teu nome e os trabalhos que a gente não tem ainda acesso. Combinado. Aonde está isso no drive do Cotedic? Se eu não me engano, prof, tá o nome da disciplina. Educação e Tecnologia. Isso? É. Festa da Defesa. Exato. Festa da... Sondagem 1. Pode ser? Sondagem 1 e 2. Deixa eu até mostrar aqui para todo mundo, tá? Deixa eu compartilhar. Isso tá compartilhado com ninguém, né? Essa pasta da educação online tá compartilhada. Tá compartilhada. Ótimo. Tá compartilhada com quem? Ai, prof, eu não sei te dizer por nome. Com Douglas, tá com todo mundo. Douglas, Juliane, deixa eu ver aqui quem mais.
Eu, o Nilo, a Gabi, a Fabrícia, a Karen, Eduardo, o Renato, falta o Jonatas. Jonatas. Oi. Qual é o teu e-mail para compartilhar no Drive? L. Alcalai. L. Alcalai. Já vai aparecer. Não apareceu? Oi? T-O-T-A-L. Total. Total. @gmail. @gmail.com. Isso. Tá? Tô compartilhando contigo também. Tá bom. Esse primeiro aqui que eu tô mostrando para vocês, a gente vai ter que reorganizar para botar as unidades de análise, né? E aí depois a gente começa a fazer as análises de todos os dados. Só tem esses? Sim. Sim, esses aí foi o que a gente montou para apresentar para o grupo, né? A gente precisa adicionar o resto. Tá, ótimo. Então vocês vão adicionar o resto. O que a gente vai fazer então? A gente vai trabalhar nisso agora. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar. Deixa eu só aqui de novo. Vamos nos organizar. Qual é a nossa próxima reunião? Dia 18, 17? Isso. Então, nessa próxima reunião, a gente vai apresentar a organização desses dados, tá? Todo mundo tá com o arquivo compartilhado. Vocês podem olhar. Eu acho que a Fabrícia, a Renate e o Eduardo e a Ju, que já fizeram análise de dados nas suas pesquisas, podem também ajudar a pensar isso, como está compartilhado com vocês. O Jonatas, a Gabi, a Karen também tem experiência com análise de dados. O Jonatas, a Gabi e o Douglas também vão olhando para dar sugestões, tá? Tá compartilhado com todo mundo, vocês podem olhar. Mas Boa. esse vai... Oi. Dá pra colocar depois o link do compartilhamento ali no WhatsApp, porque aí a gente vai mais direto. Essas pastas a gente se perde um pouco. Combinado. Pode ser... A Gabi tá sem celular. O Douglas faz isso, Douglas? Prof, eu também tô sem celular, esse é o problema. Prof, eu acho que... Eu acho que os meus bolsistas amanhã, não estão na cybercultura. Meu celular volta, daí eu consigo fazer. Mas daí então a Karen faz, tá, Karen? Ou se, já foi embora. Se alguém tiver o caminho e puder só repassar, daí eu entro agora e já mando ali. É só porque a gente acaba se perdendo nas pastinhas. Vou passar ele agora para ti. Só clicar em compartilhar ali, que aí compartilha com todo mundo que já tá. Aqui que eu vou, aqui, ó, vou passar no chat aqui do Skype. Tá. Acho que os meus bolsistas não estão vivendo na cybercultura. Prof. Oi. Eu ia falar que se vocês quisessem, eu podia fazer amanhã. Porque eu acho que amanhã o meu celular tá de volta. E daí eu posso colocar o link. Não, mas já passei aqui pelo coisa do Skype, é bom, né? Pelo chat do Skype. Eu coloquei o link ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Colocou, Jonatas? Brigadão. Nada. Tá.
meus bolsistas não estão inseridos ainda na cybercultura, pelo menos os orientandos estão, né? Bom, seguinte, nós vamos trabalhar agora nisso, mas isso vai ser, a responsabilidade dessa ação vai ficar com a Gabi e com o Douglas, tá? O que vai acontecer, meus queridos? Semana que vem eu estarei em Lisboa, tá? Onde todas as horas são boas. Então, a Renate ri. Então, a gente não consegue fazer reunião na terça, tá? E aí, eu vou ter que ver quando a gente pode fazer a reunião para poder ver as dúvidas e ver se o alinhamento tá bom. E não pode ser dia 18? Dia 18 pode. É a data que estava marcada, né? Não, mas é que eu ia fazer só com os dois para ver antes. Tá. Mas eu acho que a gente pode fazer isso juntos. Eu acho que isso é bacana, até porque também vai dando uma visão maior da pesquisa, né? E do como fazer a pesquisa. Sim. Acho que é uma boa ideia, Renate. Então, nós vamos fazer assim. Oi? Eu marquei aqui, é que eu tava com a minha agenda aberta. Tá. Nós vamos combinar o seguinte. A Gabi e o Douglas vão trabalhando nessa coleta de dados. A gente vai olhando, vai sugerindo, na medida que acha que tem alguma ideia bacana para essa organização. E na próxima reunião, a gente consolida isso e começa a fazer uma análise para modelo, juntos, todos, tá? No dia 18. Isso. Tá? Combinado? Sim. Sim. Tá. Nós vamos ter que terminar logo a reunião, porque na verdade eu e a Renate, a gente tem agora mais uma, né, Renate? Só mais um. O que sobrar de mim vai dormir hoje. De mim também. Certo, então? Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, então? Obrigada, então. Eu acho que foi bem bacana, assim. E eu tô notando que a gente tá começando a ter, assim, uma facilidade, não sei se dá para dizer o termo facilidade, mas uma precisão de trabalho em conjunto. Dá para notar ali que nem na construção do conceito do hibridismo, as coisas foram fechando e eu acho que foram bem bacanas. E eu notei, assim, essa mesma cooperação quando a gente fez aquele texto do SB Games, né? Que foi, acho que quem participou foi a Ju, a Fabrícia, o Eduardo e a Karen, né? Eu acho que a gente também, acho que isso é bacana que enquanto grupo a gente vai criando laços, né? E vai a gente vai desenvolvendo, né? Laços e estabelecendo relações mais profundas, né? Na medida que a gente também vai se conhecendo e conhecendo melhor a percepção do outro. Certo, então? Uma boa noite para vocês. E até então, a próxima orientação, ou a próxima leitura dirigida, ou a próxima reunião. Combinado? Até então. Renate, até daqui a pouquinho. Até. Já vai entrar lá no ambiente? Já vou entrar no ambiente, tá? Então conversar. Tchau, pessoal. Tchau. E aí a gente Tchau. testa, tá, Renate? A Tá. apresentação, tá? Tá. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada, Bruno, mesmo que tu tenha nos ignorado por um tempo. A gente volta pra deixar suspense, né? Agora. Eu Tu tô queria tudo só melhor. uma valorização, é isso? Não, eu fui bem valorizado, então não era isso que eu queria. Então tá. Beleza, viu? Beijão, Bruno. Obrigada.
Beijo, Lu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Gabi. Tchau, Douglas.